Olá pessoal, voltamos para a nossa super, hiper, mega power revisão, né, da prova de linguagens e agora falaremos sobre esse tópico de número 3, tá? Por que tópico de número 3? Porque nós já vimos que o top, interpretação de textos, o aspecto de número 2, estrutura textual e análise de discurso. E é claro, gente, quando se fala de Enem, se fala de leitura, se fala de arte, se fala de literatura. Eu não sou professora de literatura, eu não sou professora de arte, mas sou professora de língua portuguesa e interpretação. E é óbvio que eu não poderia deixar de mencionar para vocês a importância, né, dessas duas disciplinas que são arte e literatura. Então, eu só quero mostrar para vocês, né, algumas questões que são formuladas também à luz dessas disciplinas as quais eu mencionei, ok? Então, olha uma questão de número 1. A questão de número 1, ela vai falar de funk, de hip hop, de tendência, não é isso? Tá? Black Hill, né? A presença da cultura hip hop. Observem, a presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como forma, né? Olhe só as palavras que foram usadas nas questões, né? Como lazer, né? Entretenimento, subversão de proposta original, né? Afirmação de identidade, reprodução da cultura musical norte-americana, certo? Então, interpretação também, né, abraça esse universo cultural. Olha uma questão de número 2, uma menção aí a uma obra de Salvador Dalí, não é isso? Observem. E aí, associa-se essa imagem a uma questão como essa, ó, considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e também do contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominante, tá? Tem função socializadora, sedutora, estética, educativa, contemplativa, né? Só para a gente ficar olhando e admirando, ok? Mais uma questão para você verificar. Questão de número 3. Cândido Portinari, né, ó, Cândido Portinari. Vou ler aqui para vocês essa introdução, né, ó. Cândido Portinari, 1903-1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Então, nós temos aqui, ó, quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4, né? Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Então, aqui na sequência, nós temos um poema. Então, nós temos quadros, né? E temos um poema de Cândido Portinari. Bom, olha a questão. Das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é tema do poema, tá? Qual é o título do poema? Retirantes, não é isso? Não é? Fala dos retirantes. Então, que tipo de questão é essa, professora? É uma questão que engloba a parte da literatura, né? A parte da arte, mais a leitura temática, né? Então, para que você associe uma ideia a outra para, então, chegar à interpretação desse texto, tá certo? Então, ó, isso é Enem, pessoal. E aqui nós temos as alternativas, apenas os números. Então, ele vai dizer que são as obras 1 e 2, são as obras 1 e 3, são as obras 2 e 3, são as obras 3 e 4, não é isso? São as obras 2 e 4...
Então, você vai ter que fazer essa análise. Em quais obras nós temos ali a figura do retirante, nós temos a reprodução do retirante para que nós escolhamos a questão correta, tá? A alternativa correta. Bora! Questão de número 4. Questão de número 4. Olha só. Mais uma vez aqui, ó, os imigrantes. Né, ó, Antônio Rocco. Mais uma tela. O que dessa vez, né, o tema, a proposta, né, do Enem nos foi questionada. Então, nós temos um outro texto. Esse texto é de Oswald de Andrade. Então, estamos falando de literatura, não é isso? E aí a questão. Levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antônio Rocco, olha só, a junção desse universo, né? Desse universo da arte mais a literatura, reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil, o que é correto afirmar? Certo? Então são questões bastante objetivas também, não são questões extensas, mas ele vai dizer lá, por exemplo, letra A, vamos ver se elas são difíceis de serem interpretadas. A visão da imigração presente na pintura ela é trágica e no texto otimista. Então, ó, se contrapondo, interpretação. B, a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. C, os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. A letra D, Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. Letra E, Oswald de Andrade mostra que a condição de vida de imigrante era melhor que a dos ex-escravos, ok? Então, só para você saber aqui, né? Nós temos uma questão que vai pedir para que você, ora, olhe para um texto, ora, olhe para o outro texto, mas isso significa que antes de você chegar à alternativa correta, você já tenha desconstruído os dois. Que fique bem claro qual é a visão de Antônio Rocco, não é isso? E qual é a visão de Oswald de Andrade no texto dele. Beleza, pessoal? Viram como é importante, né, estudar essas duas disciplinas, arte e literatura? Porque a prova de língua portuguesa, né, a prova de linguagens, ela respira, né, todos esses conceitos. Vamos para um outro aspecto que também é bastante cobrado na prova do Enem. Na prova do Enem, você com certeza vai se deparar com alguma ou algumas questões que dizem respeito à variação linguística e aos níveis de linguagem. Variação linguística. Para isso, você precisa se lembrar que a língua é a mesma, né? Vamos pensar no Brasil, o nosso código linguístico é a língua portuguesa. No entanto, a língua, ela não é usada de maneira única, não é verdade? Ela varia. Por isso nós chamamos de variação linguística. Então, por exemplo, o paranaense, ele vai se expressar de uma maneira, né? O nordestino de outra, o cearense de uma outra maneira, tá? Quando a gente fala o matogrossense, então pense que às vezes no mesmo território, até o estadual, nós temos diferenças linguísticas, tá? Em comunidade, entre grupos, certo? Lembrando que a variação linguística ela pode ser regional, né? Ou seja, geográfica, depende de onde o falante mora. Pode ser social, e isso está atrelado ao fato de que em que universo, né, eu convivo ou eu vivo, né, qual é o grau de instrução que eu tive, né, o acesso à educação, não é isso, pessoal? Tá? A faixa etária, então a variação linguística também, ela diz respeito à idade, né? Um adolescente, ele tem a sua forma peculiar em relação aos pais ou diferentemente dos avós, tá? A variação linguística também está atrelada ao fato da história, né?
ela muda com o tempo. Pensar hoje em século XXI e pensar ali, de repente, na década de 70, 60, nós temos bastantes mudanças. Então, a variação linguística. E nível de linguagem, né? Quando se fala em níveis de linguagem, nós estamos falando da linguagem cotidiana, que são os coloquialismos, as gírias, os jargões, né? Diz respeito, por exemplo, ao fato de que nós precisamos entender que em alguns conceitos, que alguns contextos precisamos usar uma língua mais fluida, uma linguagem mais acessível, até para atingir o público, numa conversa entre amigos, entre familiares, né? Nos tipos de texto. Então, entender todo esse universo, pessoal, de que a língua portuguesa ela é maravilhosa e nós precisamos só saber o seguinte, o que é melhor nesse momento, qual é o nível, preciso ficar, não é baixar o nível, tá? Significa ser mais comunicativo no que diz respeito ao vocabulário acessível, tá? E, de repente, num outro contexto, eu preciso prestar mais atenção. Tá? Eu preciso usar palavras, não são palavras difíceis, mas eu preciso tomar cuidado com as escolhas vocabulares. Então, são os níveis formal, informal, coloquial, né, que é o dia a dia, né, e assim por diante. Olha só, questão número 1. Questão número 1, essa eu quero conversar com vocês, tá? Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Risos. Você já percebe que isso é uma transcrição, né? Eu acho que foi uma das fases mais, gostosas da minha vida. Essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Tá? A PS, sexo feminino, tem 38 anos, nível de ensino fundamental, ok? Para você entender. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal, tá? De APS, então qual é o texto? Ele é um relato e ele é um relato pessoal, né? Desta pessoa. Então, esta pessoa está falando sobre alguma coisa muito particular, não é isso? Está relatando um pouco da infância, como modalidade falada. Então, considere, gente, modalidade falada. Primeiro, que nós falamos bastante diferente do que escrevemos. Você concorda comigo? Quando nós vamos escrever, nós tomamos muito mais cuidado, temos, assim, muito mais preocupações, né, ao escrever, concorda? Então, a oralidade e a escrita, elas já se diferem por si só, correto? Como modalidade falada de língua letra A, predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. B, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. C, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. D, ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Letra E, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Então, entendamos a questão. Um aspecto da composição estrutural do que caracteriza o relato pessoal como modalidade falada de língua. Pessoal, o que é um aspecto de um relato pessoal, né? Pense que alguém está transcrevendo, né? De um relato pessoal como modalidade falada de língua. Qual é uma característica típica? Letra A, predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas, tá? É isso. A oralidade é isso. Alguém falando é isso. Eu gostava muito de passear. Então, assim, essa hesitação, né, marcada pelas reticências. Isso aqui é oralidade, tá certo? Então, é uma questão
com vistas aí a essa análise aí do discurso e do coloquialismo. Vamos ver uma segunda questão sobre este aspecto. SOS Português, não lerei o texto, eu só quero mostrar como cai o conteúdo sobre o qual eu mencionei logo no início, tá bom? O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Então esse é o contexto de produção, tá? Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso. Letra A, regional, pela presença de léxico. Léxico são escolhas vocabulares, tá, gente? De determinada região do Brasil. B, ele é literário, pela conformidade com as normas da gramática. C, ele é técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. D, coloquial, por meio de registro de informalidade. E, oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Então, ó, primeiro contextualiza. Esse texto é voltado para um público específico. Que público é esse? Professores. Se esse texto ele é voltado para professores, né, ó, o que a gente tem? Vamos selecionar só algumas palavras, ó. Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o uso da língua ao código. Daí vem o entendimento que a escrita, né, ela é mais complexa que a fala. Pessoal, toda vez que você tem um texto que ele é voltado para um público específico, seja para professores, seja para advogados, seja para médicos, ele não é um texto necessariamente voltado para um público amplo. É claro que eu vou ter o quê? Uma linguagem, mas o quê? O que vocês acham? Hã? Seria uma linguagem regional? Claro que não. Literária? Também não. Então, nós teremos sempre uma linguagem muito mais técnica, tá? Muito mais técnica. Para que esse público, tá? Esse público entenda e para que esse público se sinta à vontade, né? É a mesma coisa que eu, professora, pegar um texto com várias expressões técnicas da medicina, posso ler, mas o meu grau de entendimento, com toda certeza, ficará comprometido, a não ser que eu pare, que eu pesquise, que eu vá buscar informação, tá? Mas ele não é um texto voltado para mim. Certo? Então temos ali, mais uma vez, a ideia de marcas linguísticas próprias de usos específicos. Então tudo depende do público-alvo. Vamos para uma próxima questão, questão de número 3, só para você entender. Pequeno concerto que virou canção, tá? Então esse é o primeiro texto. Aí depois, olha o tamanho do enunciado. Tá? O enunciado bastante extenso, uma canção de Geraldo Vandré. Eu vou ler o finalzinho só desse enunciado. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença da função emotiva ou expressiva. Gente, o que é importante você estudar para o Enem? Elementos da comunicação, né? O que são os elementos da comunicação? Quem fala, emissor, receptor, canal, referente, código e mensagem. E aí nós temos aquelas funções, função emotiva, função poética, função conativa ou apelativa, função referencial e temos também a função metalinguística. Quando se trata de uma função emotiva ou expressiva, quem é o centro das atenções? É o eu, tá? É o emissor, é quem fala. Então, quando eu tenho uma função emotiva, é porque no texto lido, no texto base, no texto em análise, nós teremos um eu
né, que está muito mais preocupado em falar sobre suas percepções, sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos. E é justamente isso que é cobrado aqui nesta questão, que é uma das funções da linguagem, correto? Continuando. Questão de número 4. Questão de número 4 é água que não acaba mais, né? Olha lá, um texto. E vejamos o comando novamente. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Ok? Afirmando. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem, novamente mais uma função de linguagem. Função referencial está centrada onde? Na informação. É na informação. Qual é a preocupação? É informar, ponto. E quando eu informo, eu preciso ser objetivo. Quando eu informo, eu preciso ser esclarecedor. Quando eu informo, eu preciso ser impessoal. Tá? A informação é foco, não são os meus sentimentos, né? Não é tentar convencer você, usando verbos no imperativo, que seria a função conativa ou apelativa. A ideia é informar, foco no conteúdo, tá? Predomina porque o autor do texto, ele prioriza. Olha só, já podemos até responder. As suas opiniões? Não. Os aspectos objetivos e precisos? Claro. Elementos de persuasão? Elementos de persuasão, pessoal, é usar o quê? É usar os verbos no imperativo, função conativa ou apelativa. Compre, use, faça, tá? Vá. Elementos estéticos, estou preocupada com a formatação do texto, com a aparência do texto. De jeito nenhum. Aspectos subjetivos, não. Aspectos subjetivos não é o que eu acho, o que eu penso, tá? São os fatos como eles são. Por isso aqui, ó, resposta à letra B. A gente nem leu o texto, mas é a letra B. Se é função referencial, a predominante, é a letra B. Correto? Questão de número 5, um texto lá, mandioca, mais um presente da Amazônia. Olha como começa o texto. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira, tá? Todas essas são as designações da manihot utilíssima, ok? Então, ó, já começa a falar de variação linguística. Mandioca, como que você fala mandioca aí? Aqui, por onde eu vivo, é o quê? É mandioca. De repente, para você é macaxeira, né? Olha a questão. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a manihot utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno, ele revela o quê? O que esse fenômeno revela, gente? Que existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta, que a mandioca é um nome específico para a espécie existente na região amazônica. Pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Está lá no texto, tá? É que nós não lemos. D. Os nomes designam espécies diferentes da mesma planta, né? Quer dizer, diferentes da planta conforme a região, e a letra E, a planta nomeada conforme as particularidades que apresenta. Então, olha só, voltando mais um pouco no texto, o que você acha, né? O que você pensa sobre isso? Aqui, existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Pronto, já achamos a resposta. É aquilo que eu falei também, a língua portuguesa é a mesma, o código linguístico é o mesmo, só que a língua, ela é usada de maneira particularizada pelos falantes, por isso que temos as variantes linguísticas, ok? Para mim é mandioca, para o outro é macaxeira, e tudo bem, se você gosta de mandioca ou macaxeira, sejamos felizes, tá? Então olha só, resposta ali, letra A, fácil. Questão de número 6, romance, ó, Vidas Secas, temos um excerto. Analisemos a questão. O que a questão fala? Ó, no fragmento transcrito, o padrão formal
Nível de linguagem, pessoal, convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo, né? Então é uma mistura de nível, de linguagem, mais a questão mesmo da identidade, né? Do vocabulário, da língua, da linguagem como identidade de um povo, não é isso? Pertence à variedade do padrão formal da linguagem, não se conformou, devia haver engano. E Fabiano perdeu os estribos. C, passar a vida inteira assim no toco. D, entregando o que era dele de mão beijada. E, aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Pessoal, dessas alternativas, não lemos o texto, mas em qual desses excertos nós encontramos uma variedade padrão formal? Então nós não temos coloquialismos, né? Nós não temos uma linguagem regional ou típica. Ó, baixou a pancada e amunhecou. Isso aqui não é variedade padrão formal. Entregando o que era de mão beijada também não é. Passar a vida inteira assim no toco também não é. Perder os estribos também não é. Então, claro, letra A, já achamos a nossa resposta. Correto? E para terminarmos a nossa aula, só quero mostrar para vocês gêneros textuais e funções da linguagem. Estudem, pessoal. É importante que você entenda que cada tipo de texto tem suas características, que todo texto tem aquilo que faz com que ele vamos dizer, se perceba com uma identidade única, né? Entender que carta é carta, resumo é resumo, resenha é resenha, artigo de opinião é artigo de opinião, blog. Então, e que cada tipo de texto e gênero textual, ele comporta, não é isso? Um vocabulário específico, uma escolha que seja adequada, né? Sejam, por exemplo, transcrições de oralidade e assim por diante. Né? Olha esse texto super curto. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Texto pequeno, nosso suporte é pequeno, mas olha o tamanho da questão, ok? Suporte para a resolução bem pequeno. Uma próxima questão, ó. Câncer, 21/6 a 21/7, já nos parece aí o horóscopo, né? Por que que a gente sabe? Pela linguagem, pela própria abertura. Olha lá, lembre-se, palavra preciosa e palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa que será testada, né? Justamente isso que pergunta, ó, análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é que vai vender um produto no horóscopo, informar sobre astronomia, vai ensinar os cuidados com a saúde, expor a opinião dos leitores em um jornal ou ainda aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Essa é a função social do horóscopo, né? Essa é a característica de um texto como este, certo? Um próximo texto, João Antônio de Barros, o J. Barros, nasceu, então, olha só, falando um pouco sobre a vida de alguém. Por quê? Porque é uma biografia. É outro tipo de texto, tá certo? Com outras características, né? Posso mandar por e-mail? Modelos de técnicas de elaboração de texto. Outro texto bastante voltado para características e objetivos. E por fim, não menos importante, gente, um texto aqui vai falar de blog. O que é o blog? O blog é concebido, né? O que é um blog? Qual é a função do blog? Como se produz? Então, olha só, de acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como o quê? Então, o que era blog passou a ser o quê? Hoje, dentro desse contexto, né, do dia a dia. E é isso, pessoal. Enem, textos, textos e textos, tá? Desejo a você uma ótima prova e sucesso, é claro.